Olá, olá. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Vamos ver se a minha amiga Jana entra. Deixa eu chamar ela. Estamos nas nossas lives colaborativas. Oi, Jana. Vê se tu consegue entrar aí. Enquanto a Jana vai entrando, eu vou explicar então que agora ela entrou. Oi, Oi, oi! Agora eu tô te bom, ouvindo. tá escutando certinho aí? Meio baixo pra mim. Tudo bem, Jana? Olha, tudo. Deixa eu E o ajeitar aqui grupo meu Engaja vídeo. O grupo engaja. é de uns amigos. É que eu não sei quem é que tá ali. Por isso que eu dei. Oi, Fran. Então, gente, eu vou só contextualizar, né? Essa é mais uma live do nosso projeto Lives Colaborativas, que é em conjunto com a nossa amiga, né? Que é amiga da Jana também, a Cláudia. Daqui a pouco. Oi, Bruna. Daqui a pouco ela deve entrar aí. Então, hoje a gente vai falar sobre a ascensão da economia colaborativa com a Jana, que é a nossa especialista aqui. E meu nome é Helene, né? Vou me apresentar. Eu sou consultora de carreira. E, Jana, se apresenta um pouquinho e aí a gente já entra no assunto. Oi, Lene, bem-vindas. É, eu, pra mim tá vindo meio cortado, viu? Não sei se é a minha internet que não tá das melhores, mas é pra eu me apresentar, né? E eu tô te Veio meio ouvindo bem. cortado. Meninas, se É? vocês Então puderem tá. falar aí como é que tá o áudio para vocês, mas é para te se apresentar. Bom, então, primeiramente, obrigada, Helene, pelo convite. Fiquei bem feliz. Esse é um tema que eu gosto muito de falar e que eu tenho é, tido uma relação próxima, né, com a economia e a colaboração já há uns 4, 5 anos, em função da minha tese de doutorado. E atualmente, então, eu virei doutora em administração, foi um processo bem trabalhoso, mas então hoje sou doutora em administração. Eu trabalho como consultora e sou sócio de um hub de consultoria para transformação dos negócios para a nova era, junto com a Shana e a Dati. O nome do hub é Hub 528 Hz, que é a frequência do amor, e sem amor a gente não transforma nada. Lindo, lindo. E, e também sou professora conteudista para uma empresa que faz cursos à distância. Então, eu produzo conteúdo como professora também para cursos na área de marketing, sustentabilidade, modelos de negócios, enfim, por aí. E também faz parte da nossa, minha e da Nossa, Helene também, né? A nossa rede de colaboração, que é um grupo aí bem lindo, né? De mulheres. A gente tem se reunido para promover uma colaboração feminina, né? Do ponto de vista de carreira, para a gente se ajudar aí a alavancar essa energia feminina que é tão necessária, né? No momento que a gente está passando hoje. Também sou mãe da Lívia, né? Esse é o meu papel, acho que mais importante de todo. Sou é, mãe de sempre, uma né? menina linda, de 3 anos, e acho que é isso. Ai, que ótima apresentação. Agora eu me senti mal, né? Que eu falei só uma coisa. Nem falei da nossa, nem falei do meu filho. Ai, Ah, mas guria. quem já tá me acompanhando aqui já me conhece, né? Então eu já dou um resumo. Assim, veio vindo, eu digo, vou falando o que me vier agora. Não, tá ótimo, Jana. Então, só para vocês entenderem, a Jana e eu, a gente foi, não foi colegas na faculdade, mas a gente foi em algumas matérias, a gente teve alguns projetos juntas na faculdade de administração, na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, para quem não é do Brasil, né? E, e desde lá a gente manteve pouco contato, mas a gente retomou mais o ano passado, em função desse projeto da nossa.
Mas, na verdade, agora eu vou contar um pouquinho de como a colaboração começou a entrar na minha vida. Porque, assim, a gente fala de colaboração como se fosse uma coisa natural, né? Ah, todo mundo colabora, assim, né? Colaboramos, né? Eu entendo a importância da colaboração, mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente vive numa sociedade que incentiva a competição e não a colaboração. Então, por mais que a gente tenha boa vontade, não é tão assim natural na vida da gente. E para mim começou a cair a ficha assim do quanto fazia sentido a colaboração ano passado, de uma maneira muito intuitiva. Foi depois que eu me tornei mãe, eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente percebe o quanto a gente precisa um dos outros, né? A gente precisa de rede de apoio. E eu não tinha, porque eu morava na Alemanha até o ano passado, mesmo vindo aqui para Portugal, não conhecia ninguém. Então, por um ano e pouquinho, eu estava sozinha, eu e meu marido. E eu acho que isso, esse tratamento de choque me fez entender, eu acho que eu preciso de outras pessoas, tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. E quando eu retomei a minha carreira como profissional, eu tinha pouca certeza do que eu ia fazer. Eu queria retornar ao que eu fazia antes, mas eu não sabia bem aonde. Mas uma das poucas coisas que eu tinha certeza é que eu não queria fazer sozinha. E eu não sabia bem o que eu ia fazer, mas eu sei que a primeira coisa que eu fiz, até a Lene, eu acho que ainda está aqui, foi procurar essa minha amiga. Eu nem conhecia, a gente nem se conhecia só de vista, e aí eu vi que ela estava fazendo algumas movimentações no Instagram dela, eu chamei ela e eu não sei o que está fazendo, mas eu quero fazer junto. E aí começou o movimento de eu começar a entrar em contato com pessoas que eu enfim, tinha alguma afinidade e começou a trocar ideia. E a partir disso a gente começou a fazer projetos juntas. E aí, nisso, a Jana, ela começou a falar da tese de doutorado dela, que tinha a ver com colaboração, e daí eu comecei a tentar entender o que ela estava falando e vi que tinha tudo a ver com esse movimento que naturalmente estava vindo. E aí eu convidei ela para o nosso grupo, né, que não tinha nome na época, e aí que começou a colaboração entrar na minha vida. Eu quis trazer esse contexto, né, para a gente começar esse papo, né, que eu comecei a perceber que não era só uma coisa também que a gente fazia assim intuitivamente, que existe vários estudos por trás, né? E aí a Jana pode entrar falando um pouquinho, né, explicando também como é que entrou na tua vida, enfim. Agora é contigo, Jana. Obrigada. Mas é só para não perder o gancho, né? Eu acho que a maternidade realmente, assim, ela deixa mais latente, assim, essa coisa intrínseca do ser humano que é a colaboração, né? Eu gosto muito de Exato. falar, tem o Yuval Harari, né, que do livro Uma Breve História Ah, da Humanidade, ele fala, isso. né, que essa questão da cooperação, ela é intrínseca do ser humano, né? E que o ser humano, ele é a única espécie que consegue colaborar em grande escala. Então, ele dá um exemplo que eu acho muito legal, assim, por exemplo, se tu colocar 10 chimpanzés contra 10 humanos, provavelmente os chimpanzés vão ganhar, porque eles têm a capacidade de colaborar em pequena escala, em pequenos grupos, né? E o ser humano não, ele tem a capacidade de colaborar também em grandes grupos. Então, se tu colocar 1000 chimpanzés versus 1000 humanos, provavelmente daí os humanos vão ganhar dos chimpanzés em função da nossa Sim. capacidade de colaboração. E, bom, então, como que isso entrou na minha vida, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco. Eu até falei para a Helene, acho que colaboração é uma palavra que permeia muitos contextos, né? Do consumo, da economia, do trabalho, enfim, e até das nossas relações, né? Pessoais, enfim. E no meu caso, ela entrou na minha vida, assim, numa aula de administração estratégica que eu tive no doutorado, em que mais maduro, digamos assim, nos Estados Unidos. E ele falou sobre o Uber e eu falei assim, gente, como assim? Uma plataforma que consegue conectar pessoas desconhecidas, porque esse foi o grande questão para mim, mas pessoas colaborando desconhecidas. Claro que hoje, depois de muito estudo, depois de muito entender a diferença entre as coisas, Uber não é uma plataforma de consumo colaborativo, né? Mas na época foi o que me chamou a atenção, assim, como é que eles conseguem
fazer essa coordenação entre tantas pessoas e de forma remota, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, mas o que é isso? Daí eu fiquei, né, descobri o fenômeno, digamos assim, da economia compartilhada, né, que tem uma certa relação e até hoje é feito bastante confusão entre as duas, né? Por jogar hoje no Google, por exemplo, vai aparecer lá economia colaborativa e uma definição, na verdade, de economia compartilhada, porque ainda é meio misturado. Mas foi a partir disso, né, que eu comecei a pesquisar e aí entrei no mundo do consumo colaborativo. E aí foi onde eu mergulhei na minha tese, que foi justamente entender por que pessoas faziam parte de plataformas de compartilhamento e faziam isso de graça. Porque se tu vai numa plataforma tipo Uber, Airbnb, existe um incentivo por trás. E são das transações comerciais, né? Eu abro as portas da minha casa, mas eu vou receber em contrapartida um pagamento por isso. Só que existem outras plataformas, e que aí, na verdade, toda a questão da colaboração nasceu nessas plataformas gratuitas, e só foram exponencializadas, todo mundo já ficou sabendo desse fenômeno depois, em função dessas plataformas que viraram monetárias, né? Que era esse movimento de pessoas colaborando uma com as outras de forma gratuita. E aí eu pensei, por que elas fazem isso? O que está por trás desse comportamento, né? E aí eu comecei a pesquisar essas plataformas, e a minha curiosidade sempre foi assim, o que está por trás desse comportamento e como que eu posso estimular ele? Isso que eu queria saber muito, assim, como tornar o mundo mais colaborativo. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mexer em termos de estrutura, em termos de governança, em termos de economia, em termos de, sei lá, de muitas coisas, né? Para que a gente faça, de fato, essa transição de olhar para a economia, para os negócios, enfim, para as nossas relações também, um olhar de escassez e migrar esse olhar para o olhar da abundância. E o que acontece? Quando a gente olha, e aí trazendo um pouco da economia, né? Já que o título da nossa live é a ascensão da economia colaborativa, o que é economia e para que ela serve? A economia, ela serve para fazer essa gestão, digamos assim, entre recursos que são limitados, que é, enfim, do nosso planeta Terra, não é? E as necessidades humanas que aparentemente parecem ser ilimitadas. Parece que para a gente nunca é o suficiente, tem que ter mais, crescimento, e nunca está satisfeito com nada que tem, sempre quer mais. E é com base nessas premissas da economia tradicional que a gente chegou onde a gente está hoje, né? Infelizmente. Então, acho que eu acho legal falar em ascensão da economia colaborativa, e isso não é algo de agora, eu acho que é algo que talvez possa ser potencializado em função da crise que a gente está vivendo, do coronavírus, mas a economia colaborativa, ela também nasceu da crise, mas uma crise lá de 2008, acho que foi nos Estados Unidos, que essa questão do compartilhamento começou a ficar mais forte. Porque quando a gente perde uma certa confiança nas instituições. Então, as instituições, né, as empresas, elas formaram para gerar esse bem-estar para nós, seres humanos, por meio da economia. E aí, será que tem gerado bem-estar? Né? Não sei o que vocês acham, né? Em alguns aspectos, sim. Acho que essa economia tradicional, digamos assim, acho que deu acesso muito em grande escala e barato para a gente ter acesso, inclusive, ao nosso celular, que se não fosse por causa dessas tecnologias, se não fosse por causa de toda a economia que funcionou do jeito que funcionou até agora, a gente não teria acesso a nada disso hoje, né? Então, mas a gente deixou umas pegadas por trás, teve coisas que não geraram bem-estar para a gente. E uma delas tem a ver com a questão da competição e com o olhar da escassez, porque se a economia olha para a gente e diz assim, ó, eu estou tentando gerir coisas escassas, ela parte do pressuposto que não tem para todo mundo. E quando a gente pensa num paradigma de abundância, a gente acredita que tem sim para todo mundo. Se a gente for parar bem para pensar, existe muita abundância. O problema, na verdade, é uma má distribuição dessa abundância. E é a grande concentração de recurso, dinheiro, de muitas coisas na mão de pouquíssimas pessoas. Então, o problema não é a escassez. O problema está em distribuir essa riqueza toda que a gente produziu ao longo de tantos séculos. Bom, eu não sei se eu expliquei a história. Ótimo. Mudei um pouco.
Não, mas Fugiu do foi tema. ótimo, porque tu estava falando sobre como a economia colaborativa entrou, né, na tua vida e tu já contou, já começou a explicar um pouquinho dos conceitos e Sim, tu falou em algum momento que faz confusão entre economia colaborativa e qual é a outra mesmo? compartilhada. Compartilhada? Isso. Explica É, para nós eu vou então dizer qual é a diferença. eu vou dizer para vocês que foi o único lugar assim que eu realmente consegui ver clareza na explicação entre a diferença entre essas duas economias foi quando eu fiz o curso de fluxonomia 4D, que é uma metodologia de uma futurista brasileira que nos ajuda a criar futuros desejáveis com o olhar das 4 economias, por isso que é 4D, né? Que é a economia criativa, a economia compartilhada, a economia colaborativa e a economia de novas multimoedas. E aí ficou claro para mim a diferença entre compartilhada e colaborativa. E pode existir, eu posso ter uma economia colaborativa dentro da economia compartilhada, mas existem, por exemplo, o que seria a economia compartilhada? É quando acontece o compartilhamento de coisas. Então, por exemplo, o Uber, né? A gente está, na verdade, nem sei se já é mais compartilhamento, vou pegar o Airbnb, eu estou fazendo o compartilhamento da minha casa, um quarto da minha casa. Só que se eu entro na plataforma do Uber e eu só vejo fotos do quarto das pessoas, é quase que como se fosse um upgrade de um hotel. A questão da colaboração, quando eu coloco a palavra colaboração, é inerente eu falar em ser humano. Gente, é humano no meio. Então não é só tecnologia, não é só coisas. Quando tu olha para uma plataforma como o Couchsurfing, que é a mesma lógica, a mesma não, uma lógica parecida, parece, porque também é compartilhamento de hospedagens, né, dentro de casa, enfim, mas de maneira gratuita, é outra lógica. A experiência não está centrada no quarto. Um pouco me importa o quarto. Ele tem que ser o mínimo que eu preciso, mas o valor da experiência está na pessoa, está em quem eu vou estar me relacionando. Então, é o que eu estava dizendo antes para a Helene, né? A gente tem essas novas tecnologias e acho que é bem importante falar que a colaboração não é novidade nenhuma, né? É algo que a gente convive e tem como humanidade desde sempre. A grande diferença é que agora, em função da entrada dessas novas tecnologias de informação, a internet, as redes sociais, tudo isso, a gente está tendo a oportunidade de expandir o nosso círculo de colaboração, digamos assim. Porque a gente é colaborativo com a nossa família, sei lá, com pessoas que a gente confia, né, dentro de uma organização, no time, dentro de uma equipe, a gente tem esses comportamentos de colaboração muito presentes. A diferença é que agora a gente está distribuindo, digamos assim, conseguindo fazer esses links entre as pessoas que antes estavam isoladas, digamos assim, a gente não tinha... Imagina, a Helene está lá em Portugal, a nossa rede, a nossa colaboração, eu acho incrível, porque é eu no Brasil, a Liane nos Estados Unidos, a Helene e a Camila em Portugal e a Cláudia na Irlanda. Como que vai acontecer colaboração se não for por causa da tecnologia? Então, ela é um meio. Mas o que eu faço com essa tecnologia que eu acho que tem a ver com a questão da colaboração. E aí, acho que aproveitando também, assim, para deixar claro que a colaboração, quando eu fui estudar, né, na minha tese, enfim, o que seria esse comportamento colaborativo, outra coisa também que teve que ficar muito claro para mim é a diferença de colaboração para cooperação. Porque a gente acha que muitos autores, inclusive, olham para os dois termos como a mesma coisa, mas eles são diferentes. Porque não é à toa que a gente fala agora em colaboração, falou-se por muitos anos em cooperação. Quando eu falo em colaboração, existe um encontro entre a minha motivação interna e o que o coletivo precisa. Quando eu coopero, eu preciso do incentivo, do tipo assim, até eu escrevi um texto sobre isso, pensando até na crise do coronavírus, vou usar o mesmo exemplo que eu acho que fica fácil, né? Quando o governo, enfim, olha para nós e diz assim, pessoal, vamos ficar em casa, tá? A gente está aí com essa
essa crise do corona, é em função do bem-estar do coletivo, então a gente pede que todos fiquem em casa. Uma pessoa colaborativa, ela vai se sentir conectada o suficiente com esse sistema que ela convive, que ela tá, que ela não vai precisar de nenhum estímulo para estar em casa. Ela vai entender que o impacto dela, que pode parecer pequenininho, porque eu sou só uma pessoa, esse impacto dela no todo, ele tem impacto. Isso é uma das coisas que mais mina a colaboração. É a gente achar que as nossas ações não têm impacto no todo. E elas têm. Então, uma pessoa colaborativa, digamos assim, ela já se sentiu conectada com esse sistema, ela já se sente parte desse todo e ela sabe que ela tem que ficar em casa pro bem dela e pro bem do coletivo. Não são coisas separadas, eu e o coletivo. É a mesma coisa. Quando a gente pensa em cooperação, eu preciso do estímulo. Então, eu tenho o meu benefício, o meu objetivo individual, meu interesse individual, que, eu quero continuar vivendo a minha vida, eu quero continuar indo no shopping, fazendo compra, tô nem aí pro coletivo. Mas no momento que o governo pega e diz assim, agora, a partir de hoje, todas as lojas vão ter que ficar fechadas em função de um decreto, em função de alguma coisa externa, que tem que vir de um regulador externo e dizer para mim, não pode. Aí sim eu colaboro. Então, isso é cooperação. Uhum. Normalmente, por isso que às vezes é tão difícil essa questão da colaboração, porque ela é muito interna. Exato, é por isso que não é uma coisa que parece que é uma coisa natural, mas não é. Tem que virar uma ficha interna na gente para conseguir entrar nesse clima. Por isso que eu falo que para mim foi o ano passado. Não que eu fosse uma pessoa, né, que não colaborasse, mas era mais, talvez, né, cooperando, não sei, não era tão forte, pelo menos, do que é agora. Tem que virar a ficha na gente. É um exercício de autoconhecimento, né? Sim. Tudo acaba indo para o autoconhecimento. Porque eu acho que a colaboração ela tem muito a ver com sentido, assim. Aquilo tem que fazer sentido para mim. Se ela não faz sentido, eu vou precisar de algum estímulo para fazer aquilo, entendeu? Então, é por isso que eu acho que é importante fazer essa diferença e justamente para entender por que às vezes é difícil. Eu, que estou já, não sei lá, 5 anos estudando isso, eu mesma não consigo ser colaborativa 100% das vezes. Tem coisas que eu percebo que é importante, mas eu ainda não consigo transcender a minha barreira interna, entendeu? Sei lá, pode parecer meio bobo o exemplo, mas vamos supor que eu quero cuidar mais da minha saúde, sabe? E tem coisas aí internas que eu preciso transcender para conseguir chegar nesse lugar, e a colaboração é um pouco assim. Então, aquele impulso ele tem que ser forte o suficiente internamente para tu conseguir se conectar a algo maior do que tu. Eu acho que a colaboração tem muito disso. E eu vou dizer para vocês também que eu acho que quando tu consegue se conectar com algo maior do que tu, seja um objetivo maior. Por exemplo, eu hoje tenho muito forte essa vontade de transformar, de ajudar as organizações a passar por essa transição de escassez para abundância, de centralizado para distribuído, enfim. Isso é algo que me motiva. Não precisam me pagar. Claro, seria ótimo se né, mas não é algo que eu espero o estímulo para fazer, entendeu? É algo que eu faço com prazer. Então, por isso que às vezes é difícil a questão da colaboração, porque às vezes a gente nem sabe o que é que nos move, né? Exato. E acho que a gente vai descobrindo na vida mesmo, né? As causas, as situações vão vindo e a gente vai se identificando com elas e vai percebendo que aquilo, né, move aqui dentro, né? E isso está totalmente ligado com o futuro, ou melhor, eu acho que não é tão futuro assim, mas com as novas formas de ver o trabalho, né? Já não acho mais que é tão futuro, né? Que é essa questão de estar identificado com uma causa e não só mais trabalhar pelo trabalho, que também é digno, mas a tendência, né? Nós estamos querendo cada vez mais estar fazendo alguma coisa que contribua, porque a gente percebe que a gente fica muito mais engajado para fazer aquilo e acaba que, por consequência, a gente acaba sendo reconhecido e aí fica um ciclo, né? Então eu acho que tem tudo a ver com essa tendência, né? É isso aí. Eu acho que é bem isso, assim. Que, na verdade, o que se a gente pensa, de novo, em termos de economia, né? A economia está aqui para satisfazer nossas necessidades humanas. São várias. E a gente sabe ali, né,
Eu e a Aline, a gente fez um trabalho olhando para os 7 níveis de consciência do ser humano, que está bem atrelado às nossas necessidades, enfim. E essas necessidades mudam ao longo do tempo. Exato. Né? Antes, e é justamente agora, acho que a gente nunca viu essa busca tão forte, tão necessária, tão urgente, parece, por essa busca de propósito, que para mim é uma busca de sentido nas coisas que tu faz, né? Eu sempre tive esse sentimento quando eu ia trabalhar em algum lugar e eu começava a me dar aquela inquietação, era porque eu não via sentido. Por que eu estou fazendo isso? Isso está contribuindo para o quê? Isso, né? Essa energia que eu estou despendendo, ela está contribuindo para algo que eu acredito que faz sentido para mim? Na maioria das vezes foi não sei por que eu estou fazendo isso. A gente está num mega piloto automático, a gente nem sabe por que a gente faz as coisas, né? Então, mas assim, voltando um pouco para o tema da economia colaborativa, uma das coisas que eu acho também interessante assim falar é que, pensando também em termos de economia e com base nessa premissa de que a gente precisa, para colaborar, a gente precisa ter um estímulo, né? Uma das coisas que eu tentei entender na minha tese é como estimular. Então, se a cooperação funciona com base em estímulos, seja uma punição, seja uma recompensa pelo teu comportamento cooperativo, como que eu faço para estimular a colaboração? O que eu preciso fazer para tornar as pessoas, então, mais colaborativas? E aí, isso é algo que eu ainda estou explorando, assim, né? Mas está cada vez mais claro que existe uma palavra muito chave nessa história, duas, na verdade, que é a confiança e a comunicação. Quando a gente confia na pessoa, a gente é mais colaborativo, a gente não sente aquela insegurança de que a outra pessoa é oportunista, ou que ela, sei lá, vai passar perna em mim, enfim. E aí, acho que trazendo um pouco, porque também a gente estava falando antes com a Helene, essa mudança de olhar, por exemplo, para os nossos concorrentes, para uma empresa, como que a empresa olha para um concorrente, por exemplo, ou como que um profissional autônomo olha para os seus concorrentes, né? Olhar isso se eu olho com um olhar de escassez, que é o olhar da nossa economia tradicional, eu vou dizer, não tem cliente para todo mundo, eu tenho que me matar com aquele outro cara que oferece a mesma coisa que eu em prol desse cliente. Isso é competição. E a gente está tentando migrar para um olhar de colaboração. O que seria migrar para esse olhar de colaboração? É olhar para esse concorrente com um olhar de que, poxa, se esse cara está prestando um serviço parecido com o meu, é porque a gente está querendo algo parecido. Será que, em termos de propósito, de algo maior, a gente não está direcionando a nossa energia para o mesmo lugar? Eu dei o exemplo da Helene. A Helene, como coach, ela deve fazer sentido para ela. Meu celular está caindo aqui. Deve fazer assim. Jana, tá falhando tua. Agora melhorou. Oi. Agora Deu? Melhorou? tá melhorando. Tá, pode falar. Então, por que a gente não pode olhar para esse concorrente com um outro olhar? Por que a gente não pode se beneficiar? E aí, de novo, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de ser estratégico. Exato. Porque no momento que essas duas pessoas, esses dois profissionais, por exemplo, eles estão no mesmo caminho, eles podem se ajudar. Existe um termo bem interessante que chama competição, que é quando os parceiros, digamos assim, em certos contextos eles concorrem e em certos contextos eles cooperam. É um pouco disso, assim. É um pouco de sair da lógica de olhar, sim, vocês estão concorrendo, mas vocês também podem cooperar juntos. E desse ponto de vista é uma lógica muito diferente mesmo que a gente está habituado. Porque a gente está habituado a ver como concorrente. Mas assim, se a gente for parar para pensar, cada um é único. Quem se identifica comigo não vai se identificar com o outro. E hoje, para mim, na minha vida, eu percebo que tudo que eu faço em parceria sai muito melhor do que se eu fizesse sozinho. Porque não sou só eu pensando, são duas, ou três, ou quatro. Então acaba que todos ganham no final. Não é uma coisa de ser bonzinho, é uma coisa de realmente, como tu falou, estratégico.
A gente consegue muito mais É, se a gente se abraçar do que sozinhos. Ou nessa lógica de eu preciso pegar os clientes dos outros, ou eu não posso dividir as coisas com as minhas ideias também, né? Que a gente estava falando sobre isso, né? Ah, é a minha ideia, Deus o livre, não posso falar para ninguém porque vão roubar, né? E daqui a pouco, se a gente junta um grupo e bota uma ideia no grupo, aquela ideia vai se tornar muito melhor e ainda vai ser realizada, né? Porque muitas vezes a gente fica só no campo das ideias. Então, e é uma aí eu acho que mudança tu de tocou algo mentalidade. bem importante, assim, né? Claro, a gente é que é engraçado, né? A gente está em transição, a gente também não pode ser ingênuo o suficiente também para ir Claro, largando as ideias. Mas assim, aí é que entra a questão da confiança, né? Tu não vai fazer isso com gente que tu não sim, confia. E aí a ideia, quando a gente pensa em colaboração entre desconhecidos, que foi o que mais me chamou a atenção dentro do universo da economia compartilhada, né? Que são essas plataformas, que as pessoas fazem isso sem se conhecer. Então, e aí eu entendi, conforme tudo que eu estudei, enfim, que quando não existe confiança entre as pessoas, existe algo que. Então, quando tu sente, conversando com uma pessoa que tu não conhece, mas quando tu conversa com ela e tu sente que ela realmente quer a mesma coisa que tu, que vocês estão no mesmo, sabe, no mesmo propósito, isso temporariamente substitui enquanto vocês constroem essa confiança. Porque não adianta, né? O que realmente vai fazer a diferença é essa relação de confiança. E a confiança é muito louco, né? Porque o primeiro passo da confiança é tu estar numa posição de vulnerabilidade, né? Num primeiro momento tu te coloca vulnerável. E eu acho que isso também é um grande aprendizado que a gente está tendo agora, né? De dar esse voto de confiança para as pessoas. Sair um pouco daquela lógica do homem econômico, que ele será oportunista, que ele vai pensar sempre racionalmente, vai fazer a escolha sempre para o ganho máximo individual. Então, acho que aos poucos, assim, a humanidade, as pesquisas, enfim, empresas, foram trazendo exemplos de que nem sempre isso é verdade. E aí eu gosto muito, assim, de uma economista chamada Elinor Ostrom. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2009, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Economia. ai, parou. Jana, tá me escutando? Pessoal, vocês estão. Quem tá aí tá conseguindo ver a Jana e eu. Por favor, alguém diga alguma coisa aí. A Jana acho que travou aqui. Eu vou tentar desligar e chamar ela de novo. A Dati, tá? Eu vou chamar ela de novo aqui. Ih, ela saiu. Ixi, a Jana sumiu mesmo. E ela caiu. Nem tá aqui na live. Meninas, vocês têm alguma pergunta, Daisy, que eu vi que tá aí? Vamos ver se ela voltou aqui. Tá dando para entender? Eu vou adicionar ela aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo alguma pergunta, se tiverem até agora. Eu já estou adicionando a Jana, Oi, né? caiu, eu acho. Voltou, é. Ai, gente, como é que é, né? O marido lá na sala fazendo reunião, eu aqui no quarto fazendo live. A internet deu pane aqui. A internet não dá conta. Não tá dando conta essa internet. Vocês estão, eu não sei até onde vocês me ouviram. Eu não sei, eu me perdi também. Fiquei aqui tentando te adicionar, me perdi no assunto. Tava falando Ai, gente, tá. essa mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, que eu não sei o Ah, nome. sim, Eleonora. Ela passou anos da vida dela estudando justamente para mostrar que isso não era verdade, que o ser humano, né, ele não toma decisões só com base no máximo de ganho para individual. Existiam comunidades que conseguiam se autorregular por meio da colaboração, porque a colaboração ela tem a ver com essa distribuição de poder e de controle também. Né? Não fica centralizado numa instituição, numa pessoa, num que for. Existe essa distribuição de poder e valor também, geração de valor distribuído também. Então ela foi atrás dessas comunidades que, de novo, né, eram pequenas, eram isoladas em algum lugar específico lá, mas existia isso.
E hoje, imagina, isso foi em 2009, né? 10 anos depois, com todo o avanço tecnológico que a gente teve, a gente consegue ver isso mais palpável agora, né? Que as pessoas de Uhum. fato conseguem se autorregular, é, gerar valor de forma distribuída, que é justamente a ideia Sim. das redes, né? A gente trabalha, a questão, né, que tu trouxe do futuro do trabalho e da economia colaborativa, ela tem a ver com essa questão de trabalhar em rede, que é não gerar valor sozinho. Porque o entender, ter essa crença também, entender que juntos a gente faz coisas muito mais significativas do que sozinhos. Né? Se eu for parar, eu quero, sei lá, transformar todas as organizações do mundo. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Não tem como. Eu não tenho todas as competências necessárias. Eu vou entender a competência central que eu tenho, eu vou investir nela, e todas as competências que eu não tenho, eu vou buscar na rede. E se a rede, se essas pessoas estão todas conectadas com o mesmo propósito, acabou, tá feito. Tá feita a colaboração. E aí a gente consegue esses resultados realmente exponenciais, né? E daí acho que agora a gente pode entrar, então, explicando um pouquinho, né, essas redes. Para quem não sabe, né, é um novo formato. Não sei se é tão novo, a Jana já deve estar com contato com isso faz mais tempo, mas não é para todo mundo, né? São novas formas das pessoas se organizarem para trabalharem em prol de algum objetivo, né? Que não necessariamente estar vinculado a uma empresa e nem ir para o extremo de ter a sua empresa e seus funcionários e nem ser sozinho trabalhando, né? É um meio termo. Basicamente, são pessoas autônomas que se unem para trabalhar, me corrige, né, Ginete, para explicar melhor, para trabalhar em prol de um objetivo e aí não precisa ser nada formalizado. Formalizado, eu digo, não é uma empresa, né? É uma rede só. São pessoas que se unem para trabalhar em prol do objetivo, né, Diana? Agora tu explica um pouco Sim. melhor aí. Essa questão da rede, pensando, né, daí eu vou falar do meu lugar de experiência, assim, do que, né, isso em termos de estudo eu não me aprofundei tanto, mas eu tenho Uhum. vivido isso na prática, né, com as redes que eu faço parte, na verdade são duas, mas a ideia é justamente essa, né, a gente ter, agora eu tô falando, e eu fiquei pensando muito numa rede que eu admiro muito aqui em Porto Alegre, acho que é um exemplo para mim mais incrível, assim, de colaboração, que é, não sei se o pessoal que mora aqui talvez conheça em Porto Alegre, né, que é o Põe Inquieta. Põe Inquieta nasceu de várias pessoas inquietas, de um cara central, que acho que começou a disseminar a ideia, mas de pessoas inquietas que queriam ver problemas da cidade de Porto Alegre sendo resolvidos e não estavam assim, tipo, não vou ficar aqui reclamando só e esperando que o governo, que é o prefeito, que sei lá, eu quem resolva esse problema para mim. Então, tipo, eles começaram a juntar pessoas que tinham essa motivação latente lá dentro, já viva, e reuniu elas para, de fato, ter esse poder de ação mais significativo. E aí elas começaram a se unir, fazer festivais, fazer diversas ações aqui em Porto Alegre. Foi muito, muito legal. Hoje é uma rede gigante. Agora ela está atrelada à universidade, eles já fizeram parceria com a prefeitura, mas nasceu assim. Nasceu numa inquietação, numa vontade de fazer diferente, numa vontade de mudar, sem ficar esperando ou reclamando que os outros fizessem. Então é essa a ideia, assim. Só que, de novo, são pessoas desconhecidas. Então, elas não confiam uma nas outras ainda. O que é que fez elas se unirem? É esse propósito, é essa vontade comum. É esse benefício coletivo que elas querem gerar no longo prazo, para que elas também se beneficiem disso. Né? Isso que eu digo, né? A minha tese, ela teve como base, assim, a teoria dos dilemas sociais. E um dilema social é quando o teu objetivo individual entra em conflito com o objetivo do coletivo. Então, ele fala que se todo mundo fizer o que cada um quiser, isso vai resultar em irracionalidade coletiva. Então, isso no longo prazo, todo mundo vai se ferrar por causa disso. Então, como que a gente faz para as pessoas, né, cooperarem uma com as outras? Só que a colaboração, ao meu ver, é um upgrade disso, porque na colaboração não existe esse dilema, não existe esse conflito entre individual e coletivo. Eles se unem.
O que faz sentido para mim também faz para o coletivo. Então é algo mais fluido. E aí, essa ideia das redes é justamente isso, a gente ter acessar competências na rede, que hoje eu não tenho, e às vezes nem tem sentido porque eu ter, o meu foco é outro, né? E aí, juntando essas complementaridades, essas competências, a gente consegue produzir um valor muito maior. E a produção desse valor é feita de forma distribuída. Vou dar um exemplo também de uma plataforma, enfim, de um site que para mim é um dos melhores exemplos de economia colaborativa, que é o Wikipedia. Wikipedia. Tu vai lá, tu entra, são pessoas ao redor do mundo inteiro, pergunta para elas por que elas ficam, sei lá, quantos minutos. Porque faz sentido para elas. Elas não precisam ser estimuladas, isso aquilo já está ali, faz sentido, entendeu? Então, no momento que tu. Travou de novo. Gente que está espalhada por aí com o mesmo propósito, mas elas não sabem. Não existe um hub que unifique elas. Então, a ideia da rede é justamente essa. Oi? Tinha travado, mas agora voltou. Não ouvi. Falou. Falou alguma coisa, Helene? Não. Agora travou. Agora eu falei. Travou, Não. melhor. Vamos ver, tá me ouvindo agora? A internet não tá das melhores, mas enfim. Mas a ideia da rede é justamente essa. Então, esse hub. Gente, eu não sei que horas são, vamos ver aqui. Tô mega monopolizando. Tá. Eu tô monitorando aqui, eu tô monitorando. Ai, olha, gente, eu vou puxar um pouco. Tu tá me ouvindo, não sei Jana? Jana? Oi, tô ouvindo? Tá me ouvindo. Vamos falar um pouquinho, então, de uma parte mais prática, né? Que é aquela pergunta que a gente tem aqui, que nos passaram antes. Como posso usar esse movimento colaborativo para fortalecer meu trabalho ou impulsionar meus negócios? Cara, eu acho que se tu não conhece uma rede, né, que já esteja formada em prol do teu trabalho, enfim, do teu objetivo, se ela ainda não existe, eu fico a dica de criar uma, mas pelo que eu sei, assim, pelo que eu pesquiso, eu acredito que tenha bastante opções de rede para fazer parte. Mas daí tem que pesquisar, né? Daí vai de cada um. Eu acho que é muito válido, porque quando, né? E aí a minha sócia Dati, não sei se ela tá aí ainda, mas ela fez a live semana passada sobre o futuro do trabalho, ela vai saber falar isso 200 vezes melhores do que eu. Mas quando a gente pensa em futuro do trabalho, né, existe talvez não extinção, talvez uma diminuição de emprego, que é o que já está acontecendo, né? Muitas pessoas sendo demitidas, aqui no Brasil, pelo menos, não sei aí em Portugal. Mas o que vai acontecer com essas pessoas? De repente vai ter um momento que não faça sentido para elas querer voltar a trabalhar numa organização. De repente faz sentido, agora talvez seja a oportunidade de eu colocar em prática algum sonho, enfim. E aí, fazendo isso coletivamente com outras pessoas que também querem, vai se tornar mais fácil. Eu acho que a gente se torna até mais forte, né? Isso, pelo menos, aconteceu comigo, assim. Eu tava... Meu último emprego de carreira, não. De CLT, né? De carteira assinada, assim. Foi numa universidade como professora. Quando eu saí, também, enfim, passei por todo o processo da maternidade. Daí, quando eu quis aí agora, vou voltar, mas vou voltar como? Para mim isso aconteceu. Será que faz sentido voltar para essa estrutura que eu, né, não sei. Acho que tem muita coisa para atualizar, muita coisa para ser repensada. Eu me sentia muitas vezes fazendo coisas que não faziam sentido nenhum. E até hoje elas não fazem sentido para mim, uma pressão por trabalhos, por despender uma energia grande em coisas que não levam a nada, ao meu ver, não levavam muito a nada. Então, como que eu queria me recolocar nesse momento, assim? Então, pensei, não, vou fazer o trabalho que faz sentido para mim. Só que sozinha é difícil. Então, eu, por exemplo, quando me conectei ao 528 Hz, ao Hub,
foi muito numa busca de força, né? Eu já me senti insegura, nunca tinha empreendido, nunca tinha feito nada sozinha. Então, eu fui nessa busca de força na rede. E aos poucos a gente vai se sentindo mais segura, vai buscando esse apoio, de repente, aquele conhecimento que eu acho que é importante eu ter, que eu não tenho, a rede tem. Então é isso, é a gente aprender a não se isolar mais, não ter mais medo de não compartilhar as ideias. E é uma troca, é uma questão muito forte de reciprocidade, né? A gente dá e a gente recebe, a gente dá e a gente recebe. E a rede, ela tá aí para isso, para a gente se beneficiar e também doar, né? Eu acho que é nesse sentido, assim. É um processo também, né? A gente pode ir conhecendo, conversando com as pessoas, conhecendo, trocando, fazendo algum pequeno trabalho juntos, e daí a coisa vai tomando uma outra proporção. Não existe assim uma fórmula, né, para fazer, como nada na vida, né? Mas eu acho que estar aberto a isso, estar aberto às outras pessoas, sabe? Eu acho que é isso que falta. A gente fica muito no que eu vou ganhar e não foca muito no que eu posso dar, né? Então, de chegar para as pessoas entender o que elas fazem. Uma das coisas também que eu fiz, eu conheci algumas pessoas, eu vi elas postando algumas coisas enfim, nas redes, e daí eu comecei, me explica o que tu faz. A Jana foi uma, né? Me explica, Jana, que eu não tô entendendo ainda. E aí a gente começa a achar o que a gente pode, né, fazer juntas. Então, é esse movimento, sabe, de ir lá e de fazer alguma coisa, isso nos fortalece muito. Eu me sinto muito mais confiante em mim mesma porque eu tenho essas pessoas à minha volta. Toda hora eu uso a minha rede para me ajudar em alguma coisa. Hoje mesmo eu estava perguntando para a Jane e para outras amigas o que elas me achavam boas, por exemplo. Porque isso vai me ajudar enfim, no meu trabalho, umas ideias que eu estou tendo aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu estou sempre acessando essa rede e isso me fortalece e me faz eu ficar mais confiante no meu indivíduo. As coisas vão, sabe, se retroalimentam, até para prestar serviço para outras pessoas. Antes quase sempre eu tenho uma amiga, enfim, parceira dessa rede, que eu faço antes, sabe? Daí eu me sinto segura para oferecer cobrando, sabe? Então tem muita vantagem. Falando assim, respostas de como posso usar esse movimento de todas as formas, sabe? E aí eu hoje não consigo mais pensar em fazer coisas sem ser com outras pessoas, porque parece que é muito, muito mais, além de ser muito mais legal, a entrega do que a gente faz é muito mais rica. Então, é muito mais rico, muito mais rico. É um ganha-ganha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Essa lógica do ganha, para um ganhar, o outro tem que perder. Não, a gente pode ganhar e ganhar. Então, vamos buscar relações ganha-ganha. E a gente constrói. Algumas pessoas não vão estar nessa vibe. Eu lembro de pessoas que eu conversei e não fluiu. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu momento. Tem amigas minhas que agora elas caíram a ficha. Agora eu tô entendendo o que você tá falando, sabe? Porque todos nós estamos passando por essa transição. Cada um vai ter o seu tempo, mas a gente tem que começar o nosso movimento e não esperar também que exista uma rede pronta e eu vou entrar lá e aí tá tudo certo, sabe? A gente pode criar a nossa e nos beneficiar enquanto autônomos. E aí vem a outra questão, né, que eu vejo muitas pessoas falando: eu gostaria de empreender, mas eu não gostaria de trabalhar sozinha. Só que aí está uma alternativa, trabalhar sozinha, estando com outras pessoas enfim, trabalhar com outras pessoas e trabalhar sozinha. É uma coisa que dá para preencher esse espaço que antes faltava. As pessoas muitas vezes se desestimulam a empreender porque não querem ficar sozinhas. E agora existe essa outra possibilidade, que nós mesmos podemos criar. Eu acho que tu falou a ideia central da colaboração, que é essa ideia do ganha-ganha. É isso, é exatamente isso, assim, é sair dessa lógica de ganha-perde para a lógica de ganha-ganha. Mas aí tem duas coisas que eu acho importantes, assim, tem uma teoria que fala, teoria sistêmica lá, que diz que para a gente ganhar, a gente tem que doar. Então, não é só esperar ganhar sem doar. Para mim travou, mas não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo, né? Que deu uma travada aqui. Tem essa coisa do também se doar para receber. E sobre o que tu falou, todo mundo não tá na mesma vibe. Gente, é muito individual, assim.
esse processo, e eu acho que tudo bem mesmo, porque a gente está se experimentando nisso, muitas vezes se pega também na vibe antiga, digamos assim, mas será que essa pessoa não está querendo me passar a perna? Eu mesmo às vezes penso isso, fico desconfiada e tal, mas é uma Uhum. experimentação, sabe? É de fato uma desconstrução. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, assim, é lembrar disso, assim. Quando eu nasci, eu sempre fui colaborativa. Eu fui educada a não ser. Então, se isso é intrínseco do ser humano, ele vai estar sempre aqui. O que eu preciso fazer, então, é ir tirando essas camadas que foram me Uhum. educando, dizendo que não é, que o ser humano não pode, que ele que tem que competir, enfim. Então, e por outro lado, assim, a competição ela não é uma coisa ruim. Eu acho que quando existe competição, é quase que também um estímulo para tu fazer aquilo melhor, para tu estar tá buscando fazer o que tu, né, agregar o valor que tu quer agregar da melhor forma possível. Então, de novo, né, não é 8 ou 80, em algum momento a gente vai ter que achar esse meio termo entre as coisas. Mas é isso, assim, para mim a ideia é muito essa. Falou a questão central do ganha-ganha. Assim. Alguém tem Você uma tinha me feito uma pergunta, pergunta? gente? Não, acho que não. Mas Eu duas nem. esquecidas, né? Ui, peraí. Só vi uns coração que ninguém perguntou nada. Eu também Não, monopolizei, fiquei só falando aqui, enlouquecido. não tem problema. As pessoas também. Não, às vezes quando Ah, as mas pessoas assim, querem perguntar, elas perguntam mesmo tu falando, então tá tudo certo. até então, acho que talvez a gente tenha mais pouco tempo, né? Uma coisa que eu tenho Uhum. percebido muito, assim, que eu tô tentando me aprofundar nesse momento, de novo, né? É como estimular a colaboração, como que eu consigo estimular, então, para a gente fazer essa transição de uma forma mais tranquila, enfim. E aí a questão da comunicação, ela é muito forte, muito forte. Seja a comunicação, porque é a comunicação que vai fazer essa construção de confiança. Né, não que vai substituir o propósito, mas que daí vai dar uma cola mais robusta, digamos assim, na geração de valor distribuído, que é a questão da confiança. E aí, quando eu estava pesquisando na minha tese, existem muitos artigos que falam o que mina a colaboração, né? O que faz com que as organizações, enfim, as pessoas não colaborem, o que impede a colaboração. E aí ele traz uns 4 aspectos, eu não sei se eu vou lembrar dos 4 agora, mas o primeiro é, de novo, a sensação de que eu sou um idiota. A sensação de que, eu vou colaborar sozinho. E que essa coisinha que eu faço aqui não vai ter a mínima diferença no todo. Isso é uma coisa bem forte, assim, que mina a colaboração. E como é que, Uhum. por exemplo, nesse aspecto, como é que a gente reverte isso, né? Como é que eu faço com que a pessoa se sinta responsável, ela sinta que ela tem um impacto, sim, naquilo. A comunicação. Vou dar um exemplo. Tem uma plataforma chamada BlaBlaCar, que ela faz o Uhum. compartilhamento de caronas. Para mim é uma plataforma bem meio termo entre compartilhada e colaborativa, assim. Liane, tu me fala do tempo, hein? Senão eu vou me empolgar. Vai que dá. E essa plataforma, claro, num primeiro momento, tu vai ali, pega a carona, enfim, tu usa a plataforma por um benefício individual, que é economizar dinheiro, que é fazer uma viagem mais barata que fosse de ônibus. Mas a plataforma, ela tenta reforçar a ideia de que tudo bem tu tá fazendo isso em prol do teu benefício, mas tu também está ajudando o coletivo. E é isso que eu acho, assim, muito pulo do gato das coisas. É a gente também vê o efeito do que a gente faz para nós no todo. E aí eles mandaram um e-mail dizendo assim, talvez você não saiba, mas ao usar na plataforma, ao fazer o compartilhamento de caronas, você ajudou a economizar, a diminuir a emissão de CO2 e do efeito estufa em sei lá eu quantos por cento. Então, quando eu li aquilo teve um impacto, assim, do tipo, nossa, não foi só eu pegando uma carona para economizar dinheiro, fui eu contribuindo para diminuir a emissão de CO2. É outra lógica. E aí isso Sim. começa a alimentar uma vontade de se sentir parte desse todo. E de sentir que tu impacta, assim, no todo. Então, eu acho que é por isso que eu fico tentando pesquisar, enfim, criar essas formas de estimular, de dar esse pulo, sabe? Exato. Do individual para o coletivo. Sim. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é o que está estimulando muito, né? Não vai ser todo mundo, lógico, mas a gente sabe que muita gente agora caiu a ficha, fez essa virada.
Porque ficou claro, tá ficando cada vez mais claro, né? Que as coisas estão interligadas. O nosso comportamento influencia no do outro. Vai ter pessoas que não vão, não vai. Mas já caiu a ficha de muita gente que ainda estava um pouco antes dessa virada e aí estimulou. Então, por isso que, Sim. né, a gente falou, né, a ascensão da economia colaborativa, porque esse momento vai fazer vai estimular muito mais gente a entrar nesse clima de querer colaborar, de perceber que a minha ação sim influencia o todo. E aí a gente espera, né, que a tendência é que isso fique, né, que venha para ficar, né? Eu acho que não tem volta. Sim. Depois que tu vira a ficha, Tu não sabe volta que mais. aquele pesquisador, sabe que o coronavírus ele tem uma característica muito, muito boa. Eu sei que é ruim, mas do ponto de vista de observar causa e efeito, ele é incrível, assim. Isso até foi falado pelo Átila, que é aquele pesquisador, enfim, ele participou de um programa muito legal que chama Roda Viva. E, por exemplo, assim, hoje, muitas das nossas ações, a gente não enxerga o impacto. Ai, trancou bem na hora. Pior que a gente está 4 minutos para terminar. Jana, volta. Oi, Cláudia. Que bom que tu veio. Vocês estão escutando eu, pelo menos? Alguém fala comigo, por favor? Ou será que eu também travei? A gente vai perder a. Ixi, a Jana saiu. E eu não sei se alguém está me vendo também, porque ninguém está falando comigo. Vamos lá. Cadê a Jana? Tem problema. Ah, tá me ouvindo. Tá, beleza. Pelo menos eu não tô falando sozinha. Vamos ver se a Jana Oi! consegue. Jana, termina Ai, aí, porque já caiu vai de novo. terminar o tempo. Fala a frase que tu ia falar. Ai, gente, dizer assim que estou à disposição, quem quiser Não, Jana, continuar tu essa ia falar uma conversa. frase e aí tu sumiu. Ah, tá. Que a crise do coronavírus, ela tá justamente servindo para a gente encurtar essa distância entre causa e efeito. O que eu faço hoje, por Ah, exemplo, o coronavírus já mostra daqui 2 semanas se deu certo ou se não deu certo. Isso em termos de colaboração e de mostrar o efeito do que eu faço hoje está sendo muito bom para as pessoas perceberem como elas têm sim impacto no todo, né? Nesse aspecto, o coronavírus tem sido muito bom. tudo tem um lado bom, né? Embora seja árduo o que a gente tem que passar para aprender, né? Mas que bom. Pois é, mas isso toda a humanidade passou por isso, né? Teve guerra, Primeira, Exato. Segunda Guerra, a gente ainda está É verdade. podendo De ficar na todos os internet males é o menos ainda, mas pior. com certeza está mais tranquilo que os anteriores. Mas Acho, né? enfim, gente, Ai, Jana, muito obrigada. Vamos encerrar antes que nos tirem nos daqui. manda embora. Ai, gente, Obrigada só por para tudo. dizer Sempre é muito que bom conversar contigo. ai, que bom. Eu agradeço o convite, fiquei bem feliz, fico empolgado falando um monte de coisa. Mas, para finalizar, eu só queria dizer a minha frase, que é a que mais representa o que é a colaboração. E a colaboração, ela é o amor em ação. Então, Ai, que lindo. vamos tirar o amor do sol do coração, botar nas nossas mãos também, e mão na massa com esse amor. Exato. Eu acho que o foco é esse, né? O que a gente tem para oferecer, né? Eu acho que a colaboração parte desse lugar. O que eu tenho de bom para oferecer e aí o giro começa a acontecer. Aí a gente começa, oferece e Exatamente. recebe, e aí acontece a colaboração. E eu acho que vem desse lugar do amor mesmo, né? Muito legal essa frase. Bem. Obrigada, pessoal, por estar aí. Ai, Alguém tem alguma obrigada, gente. pergunta que vai acabar a nossa live? E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para as próximas, em princípio, meus assuntos acabam hoje, mas aí eu quero receber algumas sugestões, e se alguém tiver, a gente vai agendar as próximas. Talvez não com tanta frequência, né? Eu estava fazendo uma por semana, mas em breve a gente retorna com as lives. Obrigada, Jana. Obrigada pela presença de Ai, vocês. Um beijo. Tchau, eu que tchau. agradeço. Beijo, gente. Foi um prazer. Tchau. Beijo, tchau.